Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo pra você que é designer. Se você não me conhece, o meu nome é Álvaro. Eu moro fora do Brasil há aproximadamente 5 anos e nesse canal aqui, além de vídeos como este, onde eu falo sobre design e carreira fora do Brasil, você também pode encontrar aí os meus vlogs, onde eu mostro um pouquinho do meu estilo de vida aqui na Espanha, que é onde eu tô morando agora, e todas as viagens aí que eu faço ao redor do mundo. Então, se você gosta desse tema, já considera se inscrever aí no canal e, por favor, deixa o seu like. O vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que eu mais recebo lá no meu Instagram. Se você não segue, eu vou deixar aqui, é alvaros.design, que é: Álvaro, como consigo um emprego como designer fora do Brasil? Então, se você quer saber, eu vou falar aqui os 5 passos que você precisa seguir para conseguir um emprego como designer fora do Brasil. O primeiro ponto, e um dos mais importantes, que muitas pessoas acham que não é tão importante assim, é falar inglês. Por mais que às vezes você vá aplicar para vagas em Portugal, o inglês é muito importante, não só para conseguir um emprego fora do Brasil, mas para a nossa carreira de uma maneira geral. Grande parte, se não todas as ferramentas que a gente utiliza hoje estão em inglês. Os melhores conteúdos, palestras, workshops, cursos também são em inglês. A nível pessoal, eu te recomendo muito estudar inglês, mas se o seu foco for iniciar uma carreira fora do Brasil, aí sim você precisa realmente do inglês. Por mais que às vezes você vá aplicar para vagas em Portugal, onde você pode pensar, pô, mas lá eles também falam português, mesmo assim eu vou precisar do inglês? A resposta é sim, você vai precisar do inglês. Primeiro, no caso de Portugal, por ser um país dentro da Europa, existe grande possibilidade de você lidar com pessoas de outros países, ou sei lá, se você trabalhar em uma agência ou em uma consultoria, também existe a possibilidade de você lidar com clientes fora de Portugal. Um outro ponto muito importante em relação ao inglês é o seguinte: por exemplo, existem muitas vagas para designers na Alemanha ou na Holanda, e você vai pensar, putz, então eu vou estudar o holandês primeiro, eu vou estudar o alemão primeiro. Não, estuda o inglês primeiro. Eu conheço várias pessoas que estão em Berlim, várias pessoas que estão em Amsterdã, e eles não falam a língua local. Eles primeiro conseguiram essa vaga só com o inglês, fizeram toda a parte do processo seletivo, entrevistas, testes, etc. em inglês, trabalham falando em inglês e vivem muito bem na cidade só com o inglês. Obviamente, depois de um tempo que você está nesse outro país, você vai precisar aprender a língua local, mas muitas empresas não te exigem a língua local e você tendo só o inglês você consegue sim uma vaga de emprego. Um outro caso é o meu caso. Nas minhas últimas 2 experiências aqui na Espanha, eu praticamente não falava espanhol. Hoje eu trabalho em uma multinacional, então eu só falo inglês. Todos os e-mails, cursos, reuniões são em inglês. Óbvio, você acaba falando espanhol com um companheiro de trabalho ou outro que está ali com você no dia a dia, mas eu praticamente só uso inglês, e na empresa anterior foi exatamente a mesma coisa. Então, foca no inglês, aprende. Se às vezes você não souber, talvez seja um pontapé inicial você fazer um intercâmbio para algum país que você já tenha vontade de morar, um intercâmbio para algum país na Europa para aprender o inglês e quem sabe já ficar de vez. Então, o primeiro passo é tenha o inglês. O segundo ponto muito importante é descobrir qual país você quer ir ou qual país pelo menos você tem algum interesse. Por que eu tô falando isso? Quando a gente está procurando uma vaga de emprego, assim como basicamente tudo que a gente precisa fazer na nossa vida, a gente precisa ter um pouco de foco. Se você sair atirando para todos os países, para todas as vagas que você vê, existe grande chance de você atirar e não conseguir nenhuma entrevista. Por que eu tô falando isso? Quando você decide um país, você vai focalizar todas as suas energias em buscar vagas naquele país e entender o mercado daquele país, tá? É muito importante você fazer essa sua pesquisa antes de iniciar esse processo de aplicar para vagas ou de se candidatar para vaga. O que eu sempre recomendo é, beleza, se você está aberto a qualquer país, ótimo. Foca pelo menos em 2 ou 3 países. Se você estiver aberto, por exemplo, para a União Europeia, decide 2 ou 3 países dentro da União Europeia que você tem interesse, mas sempre tendo um foco, sempre tendo um país em mente, que vai ser onde você vai perder mais tempo pesquisando sobre o país, mais tempo pesquisando sobre o mercado, entendendo a cultura daquele lugar, entendendo as possíveis vagas e os possíveis buracos que você pode encontrar no mercado, que seja mais fácil de você entrar, mais fácil de você encontrar uma vaga e se encaixar.
Muitas pessoas acabam desistindo de encontrar um emprego fora do Brasil como designer nesse ponto, justamente porque elas não têm nenhum foco. Elas cada dia saem aplicando para uma vaga em um lugar diferente, vê onde tem uma vaga, aplica, vê que o mercado de Portugal pode estar bom, aplica, vê que em Portugal talvez o visto seja mais fácil, aplica, mas aí descobre que na Alemanha tem um outro visto diferente, vai e aplica também. Esse é o problema, você precisa entender exatamente os lugares, talvez os tipos de visto, para entender aonde pode ser que seja mais fácil de você se encaixar e começar a aplicar para as vagas. O terceiro ponto muito importante é você preparar o seu LinkedIn. Por mais que existem vários sites, eu já fiz até um vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, que você pode encontrar vagas fora do Brasil, o LinkedIn hoje, sem sombra de dúvida, é a maior fonte, é onde estão todas as vagas. E o legal é que nem sempre as vagas estão no LinkedIn, mas os recrutadores estão no LinkedIn. Por que eu falo para você preparar muito bem o seu LinkedIn? Porque muitas vezes essas vagas nem chegam a ser publicadas em sites públicos ou até no próprio LinkedIn. A vaga chega lá para o cara do RH, né, que vai buscar fazer esse primeiro filtro na seleção, ele não publica, ele dá uma olhada na rede de contatos dele no LinkedIn, faz uma busca lá dentro do LinkedIn e se ele achar uma pessoa legal, ele mesmo já vai e manda uma mensagem direto para essa pessoa para iniciar o processo de seleção. Por isso que é muito importante você ter uma carta de apresentação muito legal lá no seu LinkedIn, você ter uma foto de perfil profissional, você ter uma foto na parte superior também profissional e deixar muito bem descrito as suas experiências, exatamente o que você fez, como você agregou naquela empresa ou não. É realmente muito importante você manter o seu LinkedIn atualizado e você deixar ele o mais específico possível. Como eu falei, você pode sim ir para outros métodos, você pode sim buscar alguma vaga em algum site separado, mas grande parte das vagas e quase que 100% dos recrutadores estão no LinkedIn. Portanto, foque muito bem no seu LinkedIn. Se você quer aprender mais sobre LinkedIn ou quer ter mais detalhes, eu também já fiz um outro vídeo aqui no canal. Foi um dos primeiros vídeos aqui no canal quando eu comecei a falar sobre design, onde eu dou dicas de LinkedIn. Eu vou até atualizar esse vídeo, mas por enquanto eu também vou deixar ele aqui no card e também na descrição aqui do vídeo. O quarto ponto está diretamente ligado ao LinkedIn. Esse quarto passo você vai realizar ele dentro do LinkedIn. Uma vez que você já definiu o país que você quer ir, ou ao menos os países que você tem mais interesse, você já atualizou o seu LinkedIn, chegou a hora de contatar pessoas deste país através do LinkedIn. Então é muito simples. Você vai lá em cima na barra de busca, busca por designer ou às vezes até quem sabe um recrutador nesse país que você quer ir e começa a adicionar ele. Você pode sim mandar uma mensagem para ele, mas o foco principal não é esse. O foco principal é você começar a ter contato com pessoas deste país. Por que eu estou falando isso? Eu já expliquei um pouquinho sobre como o LinkedIn funciona aqui no canal, mas eu vou dar um resumo bem rápido. Por exemplo, se você adiciona uma pessoa da Alemanha no LinkedIn, essa pessoa possivelmente interage muito com conteúdos da Alemanha no LinkedIn. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina você adicionou uma pessoa da Alemanha no LinkedIn, ela viu uma vaga lá no LinkedIn e deu like nessa vaga. Quando essa pessoa dá like nesse conteúdo, esse conteúdo automaticamente aparece para você, porque você tem essa pessoa na sua lista de contatos. Isso é muito legal não só para as vagas, mas também para você se inteirar mais sobre o mercado nesse local. Todos os eventos que acontecem, as possíveis empresas, as notícias relacionadas à sua área nesse país. Eu já falei uma vez aqui no canal que é muito importante você utilizar o LinkedIn da maneira correta. Você só ter pessoas que sejam relacionadas à sua área no LinkedIn. Isso faz com que o seu LinkedIn, o feed do seu LinkedIn, basicamente seja um feed de notícias ou vagas ou oportunidades ou atualizações sobre a sua área, no nosso caso sobre design. E o quinto ponto e o último ponto, mas o mais importante é a hora de aplicar, a hora de se candidatar para essas vagas. Por que que é importante? Você já definiu o país que você quer ir, você já atualizou o seu LinkedIn, você já está em contato com pessoas dessa área no seu LinkedIn, então chega a hora de você aplicar para essas vagas. O que você tem que levar muito em consideração é, quando você vai se candidatar para uma vaga, você tem que mostrar de alguma maneira que você é a pessoa para aquela posição. Então, é muito importante que você não saia aplicando para todas as vagas. Primeiro,
primeiro de tudo. Segundo, quando você aplicar, quando você se candidatar para uma vaga, você realmente dedique tempo para você se candidatar para aquela vaga. Pesquisa sobre a empresa, pesquisa sobre a cultura da empresa, pesquisa que metodologias eles utilizam, que tipo de projeto eles têm ou eles fazem, para que você consiga transformar toda essa informação que você adquirir em uma carta de apresentação, dando basicamente um match entre a sua experiência, entre o seu conhecimento e é exatamente o que a empresa faz e ao que a empresa está buscando. O recrutador, ele vê milhares de currículos e cartas de apresentação por mês. Acredite em mim, ele vai saber que a carta de apresentação que você mandou é uma carta genérica. Ele vai saber que você simplesmente enviou seu currículo e nem leu a descrição da vaga. Como eu já falei, cada detalhe importa. Então, o recrutador, ele não tem muito tempo para ficar lendo, ele não tem muito tempo para ficar pesquisando sobre você. Você tem que ser proativo o suficiente para mostrar que você é a pessoa correta para aquela vaga. E nesse primeiro momento, a única maneira de você conseguir fazer isso é através da sua carta de apresentação e do seu currículo. Muitas vezes o currículo a gente não consegue personalizar tanto porque a experiência que a gente teve a gente não pode mudar para coincida com o que a empresa está buscando. Então a carta de apresentação é essencial. Escreva, por favor, uma carta de apresentação para cada vaga que você for aplicar. Não sai dando um Ctrl+C, Ctrl+V ali no seu texto do LinkedIn, aquele seu texto de introdução e já manda para a empresa. Acredite, as empresas sabem que você está afim ou não, as empresas conseguem perceber isso pura e simplesmente pela sua carta de apresentação. Então é isso, galera, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que eu tenha ajudado vocês, peço que vocês deixem aí nos comentários qualquer dúvida que vocês ainda possam ter, onde vocês estão enfrentando mais dificuldade, se é na entrevista, se é na parte que você vai fazer o teste para entrar nessa empresa, se é para encontrar as empresas ou para decidir o lugar que você quer ir. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Valeu!